46 protagonistas capítulo 139. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Quando Youo Seldon abriu os olhos, um sol quente e brilhante o recebeu. Mesmo que os olhos dos super-humanos de Rancast sejam reforçados até certo ponto, qualquer um que enfrenta a luz do sol logo pela manhã sempre se encolhe por causa do brilho repentino. No entanto, em vez de se sentir chateado por causa da luz do sol, se sentiu bastante revigorado. Era porque fazia mais de um mês desde a última vez que sentiu aquele calor. Isso é, uma enfermaria. Youo Seldon pensou que tinha que se levantar e tentou elevar o braço, mas sentiu algo pesado, prendendo-o. Como esperava, era Araceli. Ela abriu os olhos azuis e o encarou intensamente. Você acordou, professor? Sim. Como está todo mundo? Eles estão bem. O funeral acabou algumas horas atrás. Araceli contou brevemente a Youo Seldon sobre o que havia acontecido na fortaleza enquanto ele dormia. Sobre o funeral de Kim Yasuo. Sobre como a chuva finalmente parou depois que Colônia morreu, e sobre como havia mais pessoas de luto do que aquelas que estavam satisfeitas. Ele podia entender aquelas pessoas que lamentavam a morte de Yasuo. Afinal, sua morte mudou a própria história deste mundo. Ele sacrificou sua vida para impedir que o mundo corresse para a destruição, e foi um sacrifício que ninguém poderia insultar. Youo Seldon franziu a testa enquanto a morte daquele homem continuava em sua mente. Porque a mera existência de um protagonista leva um mundo à sua destruição. Havia alguma razão para isso? Era uma questão que nunca havia pensado até agora. Também nunca havia pensado sobre o porquê um protagonista existe. Porque a maioria dos protagonistas que conheceu até agora eram todos egoístas e eram uma ameaça aos seus respectivos mundos. Mas pela primeira vez, conheceu um protagonista muito incomum. Era realmente um protagonista. Youo Seldon pensou. Se Kim Yasuo fosse realmente um herói em um romance ou filme, ele não teria que morrer daquele jeito. Talvez sobrevivesse e testemunhasse seu sonho de um mundo melhor. Interface. Sim. Por qual razão os protagonistas existem? Eles existem para deixar o mundo fluir. Mas se o mundo vai perecer apenas por causa de sua existência, por que ainda existem? Ainda não posso dizer, mas prometo que vou te contar no futuro. Depois disso, a interface ficou em silêncio. Então Youo Seldon parou de fazer mais perguntas. Você está bem? Olhando para a expressão vazia de Seldon, Araceli perguntou com uma expressão ansiosa no rosto. Então ele respondeu com um sorriso. Sim, estou bem agora. Conte-me mais sobre o que aconteceu. Então, Araceli elaborou mais sobre o status atual da fortaleza. Com a posição de líder vazia, a fortaleza precisava de um novo líder. E de acordo com o testamento de Kim Yasuo, Park Han-se da loja de departamentos Munro preencherá a vaga. Ninguém falou nada sobre a eleição unilateral de Kim Yasuo porque, quando a fortaleza foi construída há alguns anos, Han-seo teve a experiência de ficar ali por um tempo e apoiou Yasuo. E, as instituições educacionais aqui eram mais ativas do que eu pensava, pois havia muitos engenheiros e acadêmicos. Acho que, se eles decidissem se mudar para outra terra e criar um novo país, não faltariam pessoas competentes. Kim Yasuo disse que ele havia se preparado com antecedência para que o resto das pessoas pudesse viver por conta própria, caso perdesse a confiança algum dia. Sua preparação deu frutos agora. Com sua morte, a vitrine também desapareceu. Isso significa que eles não poderiam mais produzir armas e alimentos do nada. No entanto, ele os educou completamente sobre como fazer isso, bem como elementos essenciais para a vida. E várias instalações relacionadas foram construídas na fortaleza. A probabilidade de permanecer neste mundo é extremamente pequena. Mas por menor que seja, desde que não se esgote, pode se recuperar um dia. Então, talvez, devolver este mundo destruído ao seu estado original não seja um sonho. Ao ouvir isso, Youo Seldon suspirou. De uma forma ou de outra, havia caçado o protagonista. Mas ainda se questionava se era realmente correto dizer que a caçada foi bem sucedida quando ele, como caçador, não queria realmente caçar sua presa. Sentiu que não haveria mais uma busca tão engraçada no futuro. A recompensa foi paga automaticamente. Deseja confirmar? Ele ponderou por um tempo antes de decidir verificar as recompensas. Mostre-me. 2010 dias de vida útil foram pagos. Sua vida útil atual,
3.901 dias, 19 horas e 31 minutos. Seu nível foi aumentado em 5. Você absorveu o talento tiro, a mais. Foi combinado com seu talento tiro certeiro, C, e se tornou tiro certeiro, S. Vírgula que. E o seu dão, nível 157, atributos, força, 153 e vigor, 171 e agilidade, 155 e vitalidade, 1 e mana, 259 talentos, esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, S, e cozinhar, D, e intuição, A, e perspicácia, A, intuição, B, e vitalidade, SS+, e outros. Habilidades, caçador de protagonistas nível 4 e esgrima branca, S, e sexto sentido, B, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SS+, e concentração, SS, e conversão sagrada, F, e circulação de mana Sun Yong, SS+, e biblioteca da feiticeira branca, C. Seu talento de tiro aumentou acentuadamente. Houve muitos casos em que habilidades ou talentos foram combinados até agora, mas agora foi um choque, pois nunca havia adquirido um tão útil como esse antes. Talento de tiro, hein? Ele acreditava que Qin Asou também gostava de manusear armas de fogo e de alguma forma se sentiu estranho sabendo que herdou isso. Devo ficar feliz com isso ou não? A fim de acalmar sua mente confusa, Iou Seldão, sem saber, acariciou o cabelo de Araceli. De alguma forma, já havia se tornado um hábito. Ao sentir a temperatura do corpo dela, sua mente ficou mais calma. Araceli apreciou vagarosamente o toque em seu cabelo, e então disse, professor, por que é de manhã? Você não pode beijar minha testa uma vez? Desde quando você começou a me pedir coisas tão ousadas? Só desta vez, por favor, professor. Não. Independentemente de sua idade real, Seldão não poderia fazer isso porque atualmente Araceli parecia muito jovem. Quando ele, que sempre esteve em seu coração, recusou, a garota fez beicinho e olhou para baixo, sentindo-se desanimada. Olhando para Araceli, a consciência de Seldão sofreu um pequeno golpe. Mas não podia evitar, já que pelo que tinha acontecido antes, sabia que se concedesse seu desejo aqui, suas demandas só ficariam cada vez mais ousadas no futuro. Então continuou a acariciar suavemente sua cabeça. Então, Araceli, com um sorriso, como se ela se sentisse um pouco melhor, enterrou a cabeça no peito do homem. Badump. Badump. O coração da garota bateu descontroladamente. Ela aproveitou este momento enquanto mordia levemente seus próprios lábios. Se eu pudesse ficar assim. Então, quando um cheiro estranho vazou dos braços de Seldão, Araceli franziu a testa ao sentir o cheiro. Era um cheiro que alguns poderiam dizer que era perfumado, mas era absolutamente desagradável para ela. Cheiro de outras mulheres. Por ser uma maga do nono círculo, Araceli era muito sensível à energia de outras pessoas. E era particularmente sensível à energia de Seldão. Ela não sabia sobre a vida dele na Terra. No entanto, poderia adivinhar seu relacionamento com outra mulher até certo ponto. Pelo menos duas. Não. São três. O fato de um cheiro estar profundamente gravado em seu corpo significa que eles mantinham um relacionamento em que seus corpos se misturavam com bastante frequência. O fato de existirem três dessas mulheres deixou o coração de Araceli ansioso. Ela não queria ser separada de seu professor. Estava ansiosa com as possibilidades da mente dele se voltar para outras mulheres. Sentiu que seria ótimo se pudesse ir para a Terra. Então, uma batida repentina na porta despertou Araceli de seu tumulto interior. Ela disse enquanto levantava levemente a cabeça para olhar para a porta. Quem é? Sou eu, Lee Seong-soo. Assim. Entre. Lee Seong-soo abriu a porta e gemeu assim que viu Araceli agarrada a Seldão. Caramba! Eu não vim aqui para ver essa merda. Mas eu nunca pedi que você viesse. Cale-se. Ou vou ficar ofendido. Lee Seong-soo disse isso e olhou para Araceli. O quê? A habilidade especial dele era empatia emocional. Ele podia sentir as emoções de monstros ou outros como se fossem suas e podia simpatizar com elas. Graças a isso, se tornou um mestre do Sniping. No entanto, estranhamente, não conseguiu usar sua habilidade contra Araceli,
como se houvesse uma enorme barreira ao redor dela. Mas agora, por algum motivo, podia sentir que a barreira havia enfraquecido. E a maneira como ela olhava para Yeo Seldon era algo que ele nunca poderia esperar. Você está desprevenida. Um pensamento malicioso passou em sua mente. Então, Lee Seong-soo começou a simpatizar com os sentimentos de Araceli. Ele não estava lendo sua mente, estava apenas passando por seus sentimentos em um nível superficial, então não havia muito dano para outra pessoa. E então, no momento em que ativou sua habilidade, badump, badump, seu coração começou a bater descontroladamente, suas bochechas ficaram vermelhas, sua parte inferior do corpo ficou quente, e era difícil evitar que sua mente enlouquecesse. Além disso, seu olhar continuava se voltando para Yeo Seldon. O que é isso? Quando olhou para Seldon, seus lábios pareciam uma fruta doce e exótica. Ele sentiu que seria ótimo se pudesse dar uma mordida nele. Também não gostava que seu olhar fosse para outro lugar. Ele queria dominar aquele olhar. Queria que aquele homem chamasse seu nome. Yeo Seldon. Yeo Seldon. Yeo Seldon. E ainda mais Yeo Seldon. O que é isso? Assim que voltou à realidade, percebeu que estava se aproximando de Yeo Seldon com a mão estendida em sua direção. Seu coração, que estava batendo como um louco há pouco, desapareceu e voltou ao normal. Lee Seong-soo não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Ficou chocado. O que sentia agora era apenas empatia, não seus sentimentos reais. Apesar de saber disso, ainda não conseguia se controlar. Foi uma emoção tão intensa. Oh meu Deus! Ela realmente vive com esses sentimentos. Lee Seong-soo olhou para Araceli sem nem saber. Ela é capaz de manter seu raciocínio apesar de ter esses sentimentos. Era uma emoção tão impulsiva e gananciosa, mas acima de tudo, havia um amor puro e limpo. E porque seu amor era tão grande, ela não fazia nada que Seldon não quisesse. Lee Seong-soo ficou realmente impressionado com o fato de um ser humano poder ter uma emoção tão apaixonada e intensa por outro. Além disso, ela estava vivendo muito bem enquanto segurava esse sentimento. Araceli estava apenas esperando em silêncio que ele retribuísse seu amor. De alguma forma, foi um amor de partir o coração. Então, Lee Seong-soo disse a ela: Tenente Araceli, acho que não falei muito com você, mas eu te apoio. Espero que tudo ocorra bem. Você merece isso. Oi. Logo depois, ela disse com um leve sorriso: Obrigado pelo seu apoio. Naquela tarde, eu estava me preparando para sair imediatamente. A Jai Company tinha muitas coisas para fazer. Eles tiveram que nomear um novo líder, organizar uma equipe para recuperar as planícies do norte e também fornecer e produzir recursos sem a presença de Kim Ah-soo. Eles pareciam bem ocupados. Em um mundo perecido, era uma coisa inimaginável de se fazer. Todos estavam energizados, esquecendo a tristeza do passado e tentando avançar em direção ao futuro. Nós somos a geração pós-apocalíptica. Essas eram as palavras que Kim Ah-soo costumava dizer. Nossa geração, que não tinha nada para passar para gerações futuras, agora acabou. Membros das forças especiais, incluindo Lee Seong-soo, que estava comigo há um mês, se reuniram para me despedir mesmo enquanto estavam ocupados. Oh, se você permanecer, seria muito útil. Você vai? Sua namorada ainda está aqui. Mas, vamos embora em pouco tempo. Por favor, não. Sem vocês, não teremos ninguém bonito em nossa equipe. Quando os soldados começaram a dar em cima dela, Lee Seong-soo não pôde deixar de sorrir amargamente. Eu não tenho mais nada a dizer. Mesmo que tenhamos nos encontrado brevemente, nosso adeus será para sempre. Você viverá como é, e nós viveremos como nós somos. Não há mais um futuro sem esperança esperando por eles. Então, poderiam rir e falar assim no momento. Poderiam esperar um amanhã mais brilhante sem chuva. A geração pós-apocalíptica terminou junto com o Capitão Kim Ah-soo. Então, que tal embrulhar um pouco bem e chamá-lo de geração pioneira do novo mundo? Vamos reconstruir nossa terra e pisar em uma nova terra e sermos pioneiros. A geração pioneira do novo mundo. Eu acho que está bom. Eu disse enquanto olhava para a fortaleza. Foi pouco tempo, mas enquanto caminhava por aqui, pensei em muitas coisas. Talvez fosse porque este mundo se parece muito com a Terra. Eu vi o quão terrivelmente o mundo mudou por causa dos monstros. Eu testemunhei o quão longe um humano pode cair,
Quão feios humanos podem ser e que tipo de loucura consumiu humanos em um mundo destruído. Mas também pude ver pessoas que se esforçavam para viver com esperança. E, o mais importante, eu vi alguém que carregava as mesmas crenças que eu. Olhando como ainda quer ir, mesmo que sua namorada queira que você fique e mesmo que ela não tenha dito nada. Acho que você realmente tem um objetivo em mente. Ela não é minha namorada. Parecia sem sentido negá-lo agora. Vá, espero que você alcance esse objetivo. Depois que disse isso, Lee Seong-soo olhou para Araceli, que estava ocupada conversando com outros soldados antes de sussurrar baixinho para mim. E cuide um pouco mais da Tenente Araceli. Ela te ama com todo o seu coração. De vez em quando, tente ouvir o que aquela garota quer. Ela tem sede do seu carinho. Se você continuar recusando, será difícil lidar com isso mais tarde, ok? Pela aparência das coisas, parece que Lee Seong-soo usou sua habilidade especial empatia emocional em Araceli. Não sei o que ele viu dela, mas aceito suas palavras porque parece um conselho sincero. Então, Seong-soo sorriu brilhantemente e deu um passo para trás. Os outros soldados então definiram o clima. Em minha hora de ir embora, quando lhes ofereci minha saudação, eles a receberam. Em um lugar deserto sem ninguém, foi um adeus tranquilo aos soldados. Eu não precisava dizer mais nada. Araceli simplesmente disse com um sorriso brilhante no rosto: Professor, até a próxima. Sim. Não cause nenhum acidente enquanto estiver aqui. Tente se dar bem com todos também. Eventualmente, quando me virei e dei um passo, o mundo começou a se distorcer. 10, 9, 8. Sinto a sensação de ser sugada para um espaço completamente negro. 5, 4, 3. De repente, a interface disse com urgência: Seldon, temos um problema. De repente. Que tipo de problema? Parece haver um problema com a diferença horária. Do que você está falando? 2, 1, 0. Depois de um tempo, um cheiro familiar cumprimentou meu nariz. A interface disse novamente: Então, a diferença horária que deveria ter sido aplicada quando você estava viajando para outro mundo, não foi aplicada desta vez. O quê? Retornado com sucesso ao mundo original. Quando a paisagem da Terra e a casa familiar entraram em minha visão, liguei meu smartphone e verifiquei o portal de notícias com pressa. Dia 78 depois que o caçador Yoo Seldon desapareceu. Ele retornará. A notícia do meu desaparecimento me cumprimentou. De Protagonistas capítulo 140. Um ônibus vermelho parou com o som do freio de compressão de ar na frente de Celeste, que ficou sem expressão enquanto enfiava a mão no bolso. Ela só acordou depois que o motorista gritou através da porta aberta: Senhorita estudante estrangeira, você não vai entrar? Celeste piscou várias vezes antes de entrar no ônibus com um cartão de transporte na mão. Quando se sentou em um assento vazio, conectou um fone de ouvido sem fio em seus ouvidos e olhou pela janela. Podia ver os vestígios do inverno lá fora. A neve havia se empilhado ao longo da rua e congelado o chão. Ei, olhe para lá. É Celeste. Sério? Devo pegar um autógrafo. E se ela não gostar? Acho que quero um pouco de silêncio. Mesmo que os fones de ouvido de Celeste tivessem uma função de cancelamento de ruído, ela ainda podia ouvir os sussurros ao seu redor graças ao seu corpo sobre-humano. Pode-se dizer que foi uma das muitas desvantagens de ter despertado com uma capacidade de fortalecimento do corpo. Ela também se tornou uma celebridade devido ao incidente há 2 meses. Vídeos dela lutando contra banguins se espalharam pelo YouTube e surpreenderam todos os super-humanos que fortalecem o corpo. Super-humano Rank B, Celeste vs Banguin Rank SSS de Murim. O vídeo mostrou como Celeste bloqueou o ataque de Win 3 vezes quando a entrada da grande fenda se tornou menor antes de ser destruída pelo quarto ataque do homem. Enquanto se lembrava daquela luta, só podia agradecer por ter sofrido apenas alguns ossos quebrados. Ela também estava ciente de que só poderia fazê-lo porque Banguin estava exausto. No entanto, o público não se importou com isso. A única coisa com que se importavam era o fato de um super-humano de Rank B lutar contra um Rank SSS sem ser intimidado. Ainda mais quando ela foi excelente o suficiente para resistir a 3 ataques do referido Rank SSS. O público também elogiou sua ação que impediu que uma existência aterrorizante como Banguin voltasse à sociedade. Como resultado,
A fama de Celeste disparou. Então todos perceberam que a habilidade de fortalecimento do corpo dela era especial. Era diferente do que os outros tinham. Eles também ficaram cientes de que ela também possuía uma excelente esgrima que poderia lidar com o Rank S, mesmo com um status de Rank B neste mundo. Havia muitos super-humanos que viviam escondidos. Em particular, a maioria eram aqueles que possuíam capacidade de fortalecimento corporal. Eles escolheram viver como pessoas normais porque estavam cientes de que apenas com talento, só poderiam se tornar em torno do Rank D. E se Celeste lhes ensinasse sua técnica? Não só isso, e se ela ensinasse suas habilidades para um super-humano que fortalece o corpo de Rank S que já é forte para começar? Haverá outra sensação explosiva diferente das artes marciais e da magia. Então, um mês atrás, quando ela finalmente alcançou a classificação A garota recebeu inúmeros telefonemas de corporações nacionais, guildas e governos. Mas rejeitou todas as ofertas. Até morrer, permanecerei na Notteleag. Ela declarou isso ao público. Muitas pessoas ficaram confusas e questionaram sua postura. No entanto, para Celeste, foi um curso de ação natural. A Notteleag ajudou a se vingar de Banguin, que havia cortado o braço direito de seu pai. Eles a treinaram duro até que alcançasse seu sonho de cortar o braço do seu inimigo e jogá-lo em outro mundo, dia 78 depois que Seldon desapareceu. Ele vai voltar, ele voltará de além da fenda, é impossível voltar. Opiniões da Associação de Anomalias estão divididas. Celeste franziu a testa para o artigo em seu smartphone. E Seldon, que declarou que voltaria em breve, não voltou por mais de 2 meses. Aqueles que o conheciam também estavam cada vez mais preocupados, pois ele ainda não havia retornado. Era incomum que desaparecesse por tanto tempo, pois geralmente voltava após 1 ou 2 semanas. Onde você está? Celeste murmurou para si mesma enquanto olhava fixamente pela janela. Celeste não era a única que estava esperando por ele. Ei! Ele ainda está vivo, certo? Na sala do mestre da Notteleag que era ocupada por Ekaterina, Taylor perguntou enquanto estava deitada apática no sofá. Se Seldon morrer, eu morrerei também. Então pare de perguntar e, por favor, volte ao seu trabalho. Não é hora de sua partida? Ah, já está na hora. Taylor olhou para o relógio. Ela resmungou interiormente sobre como o tempo se movia lentamente sem Seldon, mas o tempo para trabalhar chega rapidamente. 3 meses se passaram desde que o viu pela última vez. Após seu desaparecimento, Taylor visitou Ekaterina todos os dias porque era a única pessoa que estava espiritualmente ligada ao seu amigo. Não só Celeste, Taylor e Ekaterina. Aconteceu alguma coisa hoje? Você me ligou para verificar se estou viva ou morta. De jeito nenhum. Estou feliz por você parecer saudável. Você não consegue ver essas olheiras. Acho que vou morrer em breve porque estou tão cansada. Vou fazer alguns suplementos e te enviar. Por favor, vou ficar muito feliz. Seo Jung-yeon também estava esperando por ele. E como também sabia sobre a alma de Ekaterina, continuava ligando todos os dias. Poucas pessoas sabiam disso, mas o problema é que quem sabia sempre incomodava Ekaterina dia e noite. No entanto, porque Ekaterina entendia seus sentimentos, não podia culpá-los. Ah, a propósito, senhora. Você não disse que está participando da reunião dos caçadores hoje? Sim. Seo Jung-yeon era a senhora de Murin, então ela era muito sensível sobre a imagem pública do seu povo. Portanto, como tal, ela tentou participar das reuniões oficiais com a maior frequência possível. O encontro dos caçadores também era um evento importante para Seldon, então ela não podia perder. Também vamos com Taylor ao nosso lado. Sério? Seo Jung-yeon e Taylor Nini. Elas se conhecem muito bem. Pelo que Ekaterina sabia, Jung-yeon era cautelosa com Taylor por causa de quão próxima ela é de Seldon. Então, quando se lembrou disso, apressadamente abriu a boca antes que as coisas ficassem estranhas entre elas. Ah, de repente recebi uma ligação urgente. Acho que tenho que ir trabalhar. Desculpe por tomar seu tempo quando está ocupada. Vamos encerrar a chamada agora. Ok, por favor, tome cuidado. Certifique-se de se preparar também, Taylor. Fiu. Foda-se. Deixe-me ver a foto de Seldon mais uma vez. Quando um caçador de uma certa guilda participa da reunião dos caçadores, isso significa que tem uma influência considerável sobre eles.
Desde que Taylor sabia o significado deste evento, decidiu participar da reunião, que ela nunca havia participado antes, para Notteleag. Claro que Yeo Seldon também foi convidado para a reunião, já que sempre teve a oportunidade de participar como representante dos caçadores de rank F. No entanto, ele estava sempre ausente porque sabia bem o que aconteceria se fosse para lá com o status de classificação F, e este ano não pôde comparecer porque não estava na Terra. Uau! Esse otário, quando ele voltar, eu deveria. Então, ei, cuide bem da casa. Ok, por favor, cuide-se. Assim, quando Taylor foi para a Indonésia, onde será realizada a reunião, e Ekaterina ligou seu laptop e o tablet ao lado de seu computador e começou a trabalhar. Ela recentemente contratou alguns funcionários em tempo integral que eram bons em seu trabalho, mas não pensou em reduzir o seu próprio. No prédio ao lado do principal do esconderijo da guilda, estudiosos de todo o mundo foram escoltados pelos espíritos. Eles discutiriam sobre magia. Espadachins de rank seu superior estavam recebendo treinamento de esgrima de Asun e Olne. Finalmente, os engenheiros e artesãos estavam ocupados desenvolvendo um novo dispensador que combina mana, essência e energia, éter, na oficina. Era a Ekaterina quem estava no comando deles. Então não conseguia dormir mesmo quando estava cansada. E isso não era um problema porque tinha seu carregador de energia, Yeo Seldon. Seldon. Quando você vai voltar? Para ela, era divertido trabalhar todos os dias, mesmo quando o sangue escorria de seu nariz ou quando sentia que ia morrer porque estava muito cansada. Foi emocionante ver o crescimento da Notteleag que construiu. No entanto, no final, era alguém que não poderia viver sem Yeo Seldon. Com uma vida normal, 6 meses era a quantidade máxima de tempo que ela poderia viver sem ele. No entanto, estava muito sobrecarregada nesses poucos meses, e mesmo que ele estivesse fora por menos de 3 meses, ela já estava exausta e à beira do colapso. Sua cabeça estava girando com tontura, e mesmo no meio disso, ainda estava lutando com seu trabalho. Hugo. Minha cabeça. E Ekaterina tentou aguentar a dor de cabeça com o dedo ainda batendo no teclado. Ah! Então, de repente, uma sensação familiar percorreu seu corpo. Era o fenômeno da conexão da alma. Um fenômeno que ela sente sempre que o Seldon retorna à Terra. Seldon. Ele voltou. E Ekaterina tinha certeza disso. A reunião era um evento onde vários caçadores de nível FSS se reuniram para discutir sobre a atual indústria de caçadores. Foi realizado com frequência, no mínimo 1 ano ou no máximo 4 anos. O local e o tema da discussão também foram diferentes a cada ano. A última reunião na China e na Coreia transcorreu silenciosamente, sem nenhum conteúdo significativo. Enquanto em outra, o tópico quente ocasional sobre se uma guilda específica poderia monopolizar o portão e a masmorra em uma área específica foi discutido. Alguém disse que a guilda deveria poder monopolizar pagando uma certa taxa ao governo onde existia a masmorra e o portão, e alguns diziam que se a cultura do monopólio local se intensificasse, a distância entre ricos e pobres acabaria aumentando, o que vai estragar a imagem da indústria de caçadores. Quem apresentou o primeiro argumento foi um caçador que trabalhou na indústria de guildas, enquanto o apresentador da réplica foi um caçador que trabalhou como freelancer. Felizmente, graças a este último ser um caçador solo de nível SS com o apelido de Cheong, a ideia do monopólio da guilda foi descartada com excelentes votos. O encontro dos caçadores estava sendo transmitido para todo mundo através de transmissão ao vivo. Graças a isso, alguns vieram à reunião e foram criticados por cometerem erros e acabaram se aposentando. É sujo e irritante, realmente. Taylor mascava chiclete e se sentava na cadeira com as pernas cruzadas. Na sala, quanto mais alto for o assento, maior será sua classificação. Foi um show que imitou completamente o sistema de classes e como o sistema de classes estava correto, ninguém se opôs a ele. O número de pessoas que poderiam participar também era limitado. Havia até 5 assentos para o posto SS, 7 assentos para o posto S, 10 assentos para o posto E e um total de 20 assentos foram alocados para os postos B, C, D, E e F. No entanto, havia um que realmente se destacava de todos eles, era o do rank F, apenas 3 lugares. A razão por trás disso foi simplesmente porque havia muito poucos caçadores de rank F no mundo que alcançaram a condição mínima para participar do encontro de caçadores, que é
Eles devem ser um caçador com experiência mínima de 10 anos. E entre todos os de rank F qualificados, o único que tinha um corpo normal e podia se comunicar adequadamente sem sofrer de doença mental, era eu, Seldão. Embora todos no mundo saibam que ele tinha apenas o rank F no nome, já que suas estatísticas reais eram maiores do que isso, e só estava nessa classificação por continuava sem renová-la. Taylor virou a cabeça e olhou para o palco mais alto do que seu assento. Funcionários da Associação de Caçadores, o presidente da Indonésia, funcionários da Associação de Anomalias, políticos, incluindo vários chineses, estavam reunidos lá. A reunião de caçadores estava originalmente disponível apenas para caçadores, mas em algum momento, tornou-se um lugar para empresários e políticos mostrarem seu rosto. E no meio daquelas pessoas, ela podia ver uma mulher de pé orgulhosamente sem nenhum cuidado no mundo. Era Seo Jung-yeon. Mesmo na atmosfera barulhenta e festiva, Taylor podia sentir Jung-yeon sentada friamente sozinha. Bem, vê-la assim. Ela é definitivamente bonita. Taylor pensou consigo mesma. No momento em que um super-humano alcançasse o rank S, ele passaria por um famoso fenômeno que muda sua aparência, como se tornar mais jovem ou mais bonito. Claro, nem todo mundo se torna uma beleza. A maioria dos casos estava apenas obtendo uma pele melhor e uma aparência mais jovem. No entanto, muito ocasionalmente, havia casos em que aqueles que já eram bonitos se tornavam ainda mais bonitos quando alcançavam o rank S. Taylor e Seo Jung-yeon foram exemplos de tais casos. Enquanto olhava ao redor, ela podia ver várias pessoas e vários cinegrafistas olhando atentamente para Jung-yeon. Ela entendeu que eles estavam encantados com sua beleza. Até a própria Taylor não pôde deixar de olhar. Por que você continua olhando para mim, desgraça? Ela é amiga e colega há 17 anos de Seldão. Seo Jung-yeon pensou consigo mesmo enquanto olhava para Taylor Nini. Enquanto ambas se entreolharam em silêncio, o presidente da reunião finalmente apareceu. Era um rosto que Taylor conhecia tão bem. No entanto, pelo que sabia, ele não era um caçador, mas um especialista em anomalias. Eu sou Tayo e serei o mediador hoje. Prazer em conhecê-los. Ele ficou no meio do palco, inclinando a cabeça para os dois lados, e os cumprimentou. Foi um ato para os espectadores, não para os caçadores. No momento em que Taylor bocejou porque estava entediado e com sono, seus olhos se arregalaram com as palavras do mediador. O tópico de hoje é sobre o Elgat. Recentemente, foi revelado que está se expandindo um pouco e há alguma opinião sobre fechá-lo. Então eu gostaria de aproveitar esta ocasião para discutir isso. Taylor ficou sem palavras já que Elgat, um assunto delicado, estava mais uma vez tentando subir à superfície. Por quê? 7 anos atrás, depois daquele dia, eles decidiram não tocar naquele local novamente. Portanto, convidamos Seo Ahn, um especialista no Elgat, mestre da guilda Lostida e um caçador SS. Então, quando Ahn apareceu como o chamado especialista, o rosto de Taylor se contorceu. Não é engraçado. Taylor sabe que não há ninguém que esteve no dentro daquele lugar nesta reunião, então Ahn era certamente o melhor especialista. Ele havia enviado os membros de sua guilda para o interior, e alguns deles até retornaram vivos e foram capazes de descobrir e investigar mais do que qualquer outra pessoa. Depois daquele dia, 7 anos atrás, ele sempre atendia como especialista sempre que havia algum problema relacionado ao Elgat. No entanto, para Taylor, não passava de um absurdo. Sem saber o que ela estava pensando, Ahn cumprimentou os caçadores com um rosto muito confiante antes de olhar para a câmera. Prazer em conhecê-los. Eu sou Ahn. A discussão começou. Um especialista. Quem? Você. Quando Taylor questionou sobre seu título de especialista, a sala instantaneamente ficou em silêncio. Aconteceu apenas cerca de 3 segundos após o início da discussão. De Protagonistas capítulo 141. Quando Taylor Nini repreendeu Ahn no momento em que a discussão começou, alguns dos participantes tinham uma expressão como se dissessem essa vadia louca está começando de novo. No entanto, a maioria deles olhava para ela com um sentimento de melhor assim. Porque a expedição do Elgat não era algo que queriam discutir. A maioria ainda se lembrava do que aconteceu há 7 anos. Naquela época, várias guildas enviaram seus membros, mas a maioria acabou morto. No entanto, Lostida foi uma exceção.
Poucos caçadores sob sua bandeira voltaram vivos e até conseguiram uma enorme quantidade de materiais graças a Lytton. A existência desses materiais foi escondida do mundo até recentemente, quando a guilda anunciou que estavam estudando sobre o local. É por isso que ele está fingindo ser um especialista. Taylor bufou enquanto Johan ria vagarosamente contra seu argumento. Ah, sim. Certamente também sei muito pouco sobre o lugar desconhecido chamado Elgat. No entanto, assim como anunciamos recentemente, temos pesquisado constantemente o lugar e conseguimos obter bastante informações. Mas não sabemos se isso será um veneno ou remédio para a humanidade. Uau! Está fingindo ser um intelectual depois de pesquisar os pertences de outra pessoa. Bem, eu sempre soube que você era alguém assim, então vou tentar entender. Não acho certo lançar uma acusação infundada neste lugar. É? Quando eu fiz alguma acusação infundada? Tudo o que digo é sempre um fato. Isso mesmo. O ato de Taylor de dizer qualquer coisa que ela quisesse lhe rendeu o apelido de bomba de fatos. Embora o que disse fosse perturbador à primeira vista, todas eram palavras baseadas em histórias verdadeiras. Em outras palavras, Johan não podia deixar Taylor Nini, que tinha uma forte imagem de uma mulher bomba, dizer qualquer coisa contra ele. No entanto, ele estava calmo. As pessoas que apareceram aqui estão principalmente do meu lado de qualquer maneira. Eu não acho que é bom ter uma briga como assim uma discussão, Taylor Nini. Johan recuperou a compostura e sorriu. Sim, tanto faz. Taylor acenou com as mãos. Mesmo que quisesse repreendê-lo um pouco mais, estava ciente de que era hora de ouvir com atenção. Logo depois, Johan apresentou dados na tela no ar. Eram estatísticas e gráficos geométricos cheios de jargão que eram difíceis demais para Taylor entender. Todo mundo sabe que Elgat sempre foi tratado como um fenômeno anormal como uma fenda. As pessoas assentiram com as palavras de Johan. No entanto, a verdade é que eles são diferentes. Enquanto a fenda tem um núcleo dentro, o Elgat não. Se fosse uma fenda, fecharia assim que destruíssemos o núcleo, mas, de acordo com 47 membros da expedição que retornaram há 4 anos, eles não conseguiram encontrar ou rastrear a energia central. Taylor queria repreendê-lo dizendo pode ser o problema da máquina, assim como Yo Seldon disse a ela. No entanto, se dissesse isso, levaria a uma conversa ainda mais profunda, que tinha certeza de que perderia. Taylor era alguém que sempre gostou de vencer, e não tinha o hobby de travar uma batalha perdida. Mas, o núcleo existe. Se olharem para a tela, poderão ver a mudança na energia nos últimos 7 anos. Anualmente, sua energia está aumentando gradualmente. É uma evidência de que o núcleo está crescendo. E, como todos sabem, seja uma fenda ou uma masmorra, quando o limite de energia é excedido, o que quer que contenham aparecerá na realidade. Johan olhou em volta com um olhar firme. Tenho certeza de que todos na indústria estão cientes de que, se os monstros de dentro das masmorras e fendas vierem à Terra, será mais difícil derrotá-los. Na prática, era extremamente raro que um monstro se tornasse mais forte só porque saíram desses locais. No entanto, na Terra, eles tinham civis para proteger, e nunca foi fácil travar uma guerra garantindo que não houvesse danos tanto a civis quanto a propriedades. E em alguns casos, quando um monstro com invisibilidade ou habilidade indetectável ultrapassa a linha de defesa, a lei marcial seria aplicada e a cidade ficaria paralisada. Aquele bastardo realmente veio com um plano. Taylor teve que concordar que ninguém jamais havia investigado Elgat tão de perto quanto Johan. Mesmo se houvesse, provavelmente ficariam do lado dele. Quem você está tentando empurrar para o Elgat? Taylor sabe que essa discussão foi transmitida para todo mundo em tempo real, portanto, estava ciente de que Johan mencionou deliberadamente danos civis para aumentar seu senso de crise. E para fechar o Elgat o mais rápido possível, seria necessária uma equipe de elite. Se alguém se recusar aqui, sua imagem certamente seria prejudicada. Mesmo que houvesse algumas pessoas que quisessem recusar, a atmosfera não permitiria. No momento em que as palavras dele terminaram, alguns mestres de guilda responderam prontamente. Nós, da guilda Cheongdan, apoiaremos a expedição. Eu sou o mestre da guilda Lujiao. Nossa guilda também é totalmente a favor da expedição. A maioria deles eram guildas da China, no entanto, eles não foram os únicos, pois as de outros países começaram a mostrar seu apoio. Alan Kile também concorda com a opinião de recrutar caçadores de elite.
Esta é a Guilda Ferro Azul. Posso perguntar sobre os critérios para a seleção? Eu sou o mestre da Revelvet. Nossa guilda também apoiará a expedição ao Helgate. Palavras de opiniões se espalharam uma após a outra. Metade dos mestres, bem como os caçadores de rank S, aceitaram a proposta. É claro que nem todas puderam participar da expedição apenas porque expressaram sua intenção de participar, e falar que formariam uma equipe de elite através de uma triagem minuciosa. O tópico progrediu em um ritmo excessivamente rápido. Retardados malucos. Eles estão usando esta oportunidade para se anunciarem. Apenas cerca de 5% dos caçadores na discussão concordaram com a proposta, mas o problema era que essa porcentagem era referente aos mais fortes. Caçadores abaixo do rank A, que não podiam nem carregar uma guilda nas costas, suavam frio enquanto permaneciam quietos, e outros do rank S também calavam a boca quando a atmosfera se tornava estranha. O mesmo era verdade para os de rank SS. Ioahan havia estabelecido o ritmo ao ser o primeiro a se manifestar sobre a expedição, então se outro posto da SS expressasse sua recusa, seriam criticados pelo público. O que diabos ele vai fazer entrando naquele lugar de novo? Não, não me diga que. Taylor de repente veio com um pensamento e olhou para o lugar onde Seo Jung-yeon estava. Ela ainda estava olhando para Ioahan com seus olhos frios enquanto vários oficiais chineses observavam. Parece que aqueles caras realmente guardam rancor dela. Da última vez, a imagem da China foi muito danificada devido ao Saekma, sua ridícula reivindicação de propriedade Mugong, bem como o incidente em solo americano que aconteceu por causa de Oyangui. No centro de tudo estava o povo Murim. Então, em outras palavras, a China está pensando em se livrar completamente do povo Murim. Então, estou curioso para saber qual é a opinião da senhora de Murim. Com essas palavras de Ioahan, Taylor suspirou enquanto os olhos de todos focaram em Seo Jung-yeon. Foi um ataque astuto. Taylor ponderou sobre qual opção Jung-yeon deveria escolher. Se recusasse, seria condenada por não concordar em trabalhar para manter a paz do planeta. Por outro lado, se aceitar, tentarão colocar o maior número possível de pessoas Murim dentro do Helgate. Se for esse o caso, é claro, eles também tentariam colocar Seo Jung-yeon dentro. Não importa quantas pessoas fortes Murim tivesse, não estariam seguras lá dentro. No entanto, se recusasse a fazê-lo, a imagem que a aliança construiu meticulosamente iria por água abaixo. Jung-yeon suspirou. Era uma pergunta difícil. Ela tinha ouvido histórias sobre Helgate de Seldão de vez em quando. E ele, o homem mais confiável do mundo para ela, sempre dissera que era um lugar mais parecido com o inferno do que com o próprio inferno. A mestre não poderia deixar seu povo ser incluído em uma aposta tão perigosa, mesmo que houvesse a possibilidade de o Helgate se abrir. Ela cheirou a algo suspeito porque podia sentir claramente a sensação de formigamento de pura malícia em sua pele. É um problema delicado, então vou pensar sobre isso antes de dar minha resposta. A única coisa que ela podia fazer agora era adiar a resposta. No entanto, Ioahan não permitiu que ela fizesse isso. Não há necessidade de segurar sua resposta. Esta é uma discussão, de qualquer maneira. Você poderia expressar livremente sua opinião. Acredito que todos estão curiosos sobre a opinião do super-humano mais forte do planeta, bem como um super-humano de nível SSS. Seo Jung-yeon franziu a testa já que estava sendo forçada a responder. Sua expressão foi capturada em dezenas de câmeras e transmitida em todo o mundo. Devo fazer a ele uma pergunta inversa sobre sua vontade de se juntar à expedição na vanguarda. Pensou. Não parece certo. Jung-yeon estava ciente de que Ahn era mais proficiente em política do que em caça, então um argumento tão simples seria facilmente contestado por ele. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O tempo passou enquanto Jung-yeon suspirava. Ela relembrou o passado quando ainda era a Suprema Chama. Dessa vez, não precisou se envolver com política. Sua única palavra facilmente se tornaria lei. Portanto, era vulnerável a esse tipo de política em que tinha que prestar atenção à sua imagem. Ela preferia cortar a garganta daquele homem imediatamente com sua espada. Mas infelizmente, humanos eram animais sociais, então teve que fazer isso pelo bem de Seldão. Não importa o quanto eu me importe com a imagem, não posso enviar meu povo que é como meu próprio sangue e carne para o lugar que Seldão me disse para não ir.
Seo Jung-yeon pensou que seria melhor buscar a segurança mesmo quando estava ciente de que era exatamente o que Yeo Han e a nação chinesa queriam. Ou seja, reduzir a imagem do povo Nurin. No entanto, no momento em que tentou abrir a boca para expressar sua opinião, seus olhos se arregalaram e de repente se levantou da cadeira sem saber. Felizmente, seu comportamento não recebeu muita atenção, já que não foi a única que se levantou da cadeira. Ele é. Em um instante, a câmera focou na entrada da sala. A luz brilhou junto com os sons do obturador, e da entrada, alguém vestido de terno estava entrando enquanto sorria. Era um rosto que Seo Jung-yeon nunca esqueceu nem por um momento. Yeo Seudão. Alguém gritou seu nome em nome de Seo Jung-yeon, e Yeo Seudão levantou a mão como se estivesse tentando responder. Então alguém lhe deu um microfone e ele falou: "Desculpe. Estou um pouco atrasado." "Ah, mas aceitam alunos atrasados aqui?" Mas ninguém balançou a cabeça. Se fosse habitual, teria sido possível impor restrições à entrada de pessoas atrasadas. Mas, como poderiam fazer isso com o Yeo Seudão? Um homem que reapareceu depois de desaparecer na fenda há mais de 2 meses. É um furo. O mediador sentiu que era uma oportunidade que não podia perder. Por favor, entre. Ainda há muitos lugares vazios." "Obrigado então. Vou sentar." Yeo Seudão caminhou em direção ao assento do Hankef enquanto dizia isso. "O que então, do que estávamos falando?" "Oh sim. Eu assisti na transmissão ao vivo no meu caminho para cá. Vocês estavam discutindo sobre o Elgat. Certo? Isso mesmo. Também temos um especialista aqui para discutir sobre a expedição." A expressão de Yeo Seudão ficou engraçada quando ouviu as palavras do mediador. "Especialista? Quem?" Yeo Seudão inclinou a cabeça enquanto o mediador apontava para Yeo Han antes de abrir a boca novamente. "Oh, sim. Quando eu estava no ensino médio, entrei para o clube de coleção de pedras bonitas e ouvi muitos conselhos de um especialista. Realmente, hoje em dia, qualquer um pode se tornar um especialista se quiser, mesmo sem licença." Obviamente, Yeo Seudão disse tudo em um tom sarcástico. Então, Yeo Han respondeu com uma cara dura. "Sim, está certo. Eu não tenho uma licença. Mas acredito que investiguei o interior do Elgat através do material obtido, o material do Elgat. Ah, os que eu trouxe." Então foi um silêncio completo. A cara de Yeo Han começou a desmoronar um pouco porque ele não previu que Yeo Seudão, que estava desaparecido há alguns meses, reapareceria aqui. "Sim. Mas o ponto que quero transmitir é que estudei o suficiente e estou bem ciente do perigo." Em resposta às suas palavras, Yeo Seudão não disse muito. Ele só disse: "Elgat. Eu já estive lá antes." Depois de dizer isso, continuou: "E você?" Com isso, a polêmica sobre quem era o especialista chegou ao fim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.